O título do sermão de hoje, ele tem Aprendendo a Ser Homem de Corpo e Alma. E ao estudar esse sermão, pessoal, irmãos, eu fiz uma junção assim bem interessante, e eu acreditando e piamente acredito que foi por instrução divina, em falar sobre o toque. O toque, que para nós homens é uma coisa muito complicada, né, Graça? Eu já tenho 52 anos, não parece não, eu tenho essa carinha de 25, né, Camila? Mas assim, eu já tenho 52. Eu tenho a minha família, ela é afrodescendente, né? Então eu tenho uma propensão, segundo a medicina, de ter câncer de próstata. Eu hoje sofro de HPB, que seria hiperplasia da próstata prostática benigna. A minha próstata cresceu em determinada época, mas graças a Deus sem doença assim patogênica, sem uma doença formal da coisa. Mas eu ainda resisti à questão do toque, né? E eu sou cobrado isso por ser profissional de saúde para se fazê-lo, né? Então eu não poderia trazer um tema aqui para vocês dessa natureza, pela qual eu ainda tenho uma certa resistência. Quem sabe depois desse sermão, né, irmão? Ele está ali olhando para mim, eu acho que ele já falou sobre o toque. Mas essa resistência será quebrada em nome de Jesus, tá bom? Não é porque o toque vai imbuir na minha sexualidade, entendeu? Mas é uma questão apenas cultural. Mas eu tenho certeza que quando eu descer daqui do púlpito, eu já estou pensando diferente, não é? Então, nosso texto bíblico, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor, está em Lucas, capítulo 10. E vamos só esperar um pouquinho. Como eu disse antes, inicia a nossa vigília, então a gente não tem hora para sair daqui hoje, né? São 11h15. Pretendo ser sucinto, tá bom, irmãos? Porque se ficar cansativo também vocês não vão entender o que a gente tem para falar para vocês hoje. Olha, lá em Lucas capítulo 10, dos versos 25 ao 37, conta a história que todo mundo aqui já conhece, do bom samaritano. E eu terminei aprendendo algumas coisas que ao longo desses 30 anos de adventista eu não tinha atinado ainda. Atinado ao quê? Primeiro, que o tratar de homem com homem, o cuidar, né? A gente vê que nessa história bíblica existem alguns personagens. Nós sabemos aí já de cara está o personagem, o samaritano, né? Tem, quem mais, pessoal? O levita, o sacerdote. Aí, irmão, obrigado, gente, você é sempre gentil. Isso, então já estou falando uma coisa que vocês já sabem, né? O dono da hospedaria, e Jesus também estava, né, nessa mesma história. Agora, quando a gente fala da parábola do bom samaritano, a gente sempre lembra, né, que alguns passaram de largo. De largo quer dizer distante. Hoje a gente percebe também que, por você estar passando por algum problema, algum tipo de necessidade, muitas pessoas passam de largo, né? Muitas pessoas passam de longe. Mas vamos fazer assim? Eu acho que dá tempo ler todos os versículos. O que é que vocês acham? Eu estou deixando vocês à vontade, não é? Vamos ler. Aqui já está aberta a minha Bíblia. A de vocês já estão? Amém. Não é misericórdia, não é? Misericórdia, alguém pediu. Felipe. O verso 25 diz assim: então se levantou certo doutor da lei. Faltou esse personagem, não foi? O doutor da lei, né, Vânia? Que para colocá-lo à prova disse: mestre, que devo fazer
para ter a vida eterna. No 26, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Ou como você lê? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém, cantando agora uma parábola, para Jericó, e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Ora, apresentou agora um outro personagem, os assaltantes. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo, passou de longe. Agora o sacerdote. De qual modo, também um levita chegou àquele lugar, e quando o viu, passou também de longe. Outro personagem, o levita, que já citamos. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se, e vendo, encheu-se de compaixão, e chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Lembrando bem que o samaritano foi a pé, e a pessoa ferida foi no lombo do seu burro, não é? No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. O que é que teria, gente, irmãos, essa história agora narrada com o Novembro Azul? Vocês podem estar se perguntando, né? Até eu, como profissional de saúde, eu poderia chegar aqui e nós falarmos sobre as patologias da próstata, né? Que é isso que se apregoa no Novembro Azul. Mas vamos buscar um outro paradigma, um outro ângulo disso. Será que no Novembro Azul, como em outros meses, a gente não tem feridos? O ferido, né, no seu corpo, e os feridos de alma. Quantas pessoas agora a gente fala, né, e elas não estão com sua alma ferida, com o seu corpo abatido, com o seu espírito quase que inerte, rastejando ao chão. O cuidar, né? O sentido desse mês é cuidar de um determinado órgão que passou-se muito tempo com todo esse paradigma, com todo esse problema que existe cultural dos próprios exames, né? Que existe também por trás disso daí outros fatores, né? Que a gente pode discutir isso em outra oportunidade. Mas o toque é o toque que fez o Novembro Azul, não é, mãe Vânia? O toque fez o Novembro Azul. Eu não digo que o Novembro Azul foi instituído basicamente pelo câncer de próstata, que é um dos piores, que se chama da linha dos carcinomas, né? O carcinoma é terrível. E basicamente que todos eles entram em metástase. Todos eles vão para os ossos. Inclusive
a história contada aqui por Grazi, minha esposa. Mas eu volto a dizer a vocês, eu gostaria de levar os irmãos a pensar também que o Novembro Azul, a gente pode entender que o toque, o fato do samaritano ter descido do lombo do seu burro, pego aquela pessoa, aquele irmão que estava lá caído, machucado, né, ter tratado dele ali naquele momento, ter colocado ele em cima do seu burro e foi com ele a pé e o ferido em cima do lombo do burro. Ele tocou. Agora, e por que os outros passaram de tão longe? Inclusive levitas, que é um povo separado para cuidar da casa de Deus, né? Sacerdote, pastor, padre, a ramificação dos sacerdotes, né? Por que eles passaram de longe? Então, a parábola do bom samaritano é uma história toda feita de homens, e é isso que a gente apregou no Novembro Azul. O bom samaritano, o sacerdote, o levita, os ladrões, o hospedeiro que hospedou na sua hospedaria o ferido, além de Jesus, também estava naquela história. E o que foi que Jesus levou aquele enredo de pessoas a pensarem? Que a pessoa que acolheu, que acudiu, ela fez aquilo que preconiza a palavra de Deus. Quando Cristo veio a este mundo e ele era muito interrogado sobre os mandamentos e tal, então ele sabiamente ele pegou os 10 mandamentos e transformou em 2 grupos. O primeiro grupo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que será que nós temos tanta dificuldade de amar o próximo? De nos desvairmos, né, do nosso eu e estendermos a mão àquele que mais precisa. No centro da história de um homem espancado, caído à beira do caminho, talvez com ferimentos múltiplos, a gente não sabe, né? Abandonado e arrastado. Não dá para saber que tipo de abuso e violência esse homem sofreu nas mãos dos seus algozes, né? Dos ladrões, dos assaltantes. Nem sabemos quem são os seus agressores. Aqui eu parei um momento, às 3 horas da manhã, e fiquei pensando: de que agressores esse texto está falando? Quem são os agressores? Os ladrões? Né, Éder? Os ladrões? Mas e o levita? E o sacerdote que passaram de largos? A nossa lei diz que, deixa eu tentar lembrar, há um termo onde, se você negar socorro, você também é culpado. Omissão, empregado, irmão. Omissão de socorro. Então, sim, muito bem colocado, correto. E era essa linha que a gente devia ter puxado mesmo. Então, independente se você causou o delito ou não, você também é culpado. Ora, como colocar na cabeça de uma pessoa que ela é culpada por ter negado o socorro a uma pessoa? Como? Aonde nós somos egocentristas. O que é egocentrismo? O nosso eu acima de tudo. E se você coloca o seu eu acima de tudo, você coloca também acima do seu Criador, do nosso Deus. De repente chega a ajuda, que vem vindo um viajante, no caso o samaritano.
Mas que nada, né? Ao sofrimento físico soma-se a indiferença e o desamor de um e depois de outro, de um religioso, né, que passam de largo. Então, será que, vamos tentar imaginar, a pessoa que estava lá caído, e era um homem também, ele conseguiu gritar? Alguém ouviu um grito? Uma vez eu escutei um sermão do pastor Moura, e o nome do sermão era Alguém Gritou. Ontem, na rua lá de casa, ouvimos um grito de madrugada, já próxima de madrugada. Depois do grito, 4 tiros. Aí a minha esposa gritou. Aí ela gritou, marido, que ela me chama de marido, né? Então, aquilo eu me acordei assustado, não sei o que era, uma briga de gangues, de pessoas que vieram de outra região e foram fazer seu acerto de contas lá. Mas de longe eu vi uma moto caída lá ao chão. E aí eu disse, eu vou lá para ver se eu posso ajudar, se eu posso fazer alguma coisa. E a esposa disse, não vai. Eu disse, não, eu vou lá. E depois vimos que não tinha ninguém. O cara que foi alvejado conseguiu correr, entrou num condomínio lá, e a polícia depois chegou para resolver o problema. Mas alguém gritou. Alguém gritou. E esse ferido, ele deve ter gritado até as suas forças se esvaírem. Mas quem ouviu o grito do necessitado? Quem ouviu? O samaritano. Agora, se nós tivéssemos tempo, apesar que nós temos, né? É uma vigília. Nós tivéssemos tempo, nós íamos estudar sobre o samaritano. Você sabia que o samaritano não era bem visto pelos judeus? Era um povo impuro. Era um povo impuro. Desaforo? Desacreditado, correto. Desacreditado. Eles criam também, salvo me engano, na imortalidade da alma. Tem uma história bem interessante do samaritano lá. Uma vez eu estava num banco e chegou um cara muito sujo, muito maltrapilho, né? Não estava cheirando bem. E eu estava conversando assim com o gerente, e o gerente, logo que olhou, já olhou por segurança. E eu também até me assustei assim, né? Mas eu fiquei quieto lá. Então o gerente disse, o que é que você quer, tal? Ele disse, não, eu quero fazer um depósito. Aí o gerente disse, não, vê lá na fila, tal. Já chamou o segurança para acompanhá-lo, porque ele estava sujo, maltrapilho e com mau cheiro. Sabe o que foi que deu essa história, irmãos? O cara era um grande fazendeiro. Ele tinha mais ou menos quase 1 milhão para ser depositado naquela agência. Depois que souberam que ele é um fazendeiro, foi chamado, serviu cafezinho e tal, né? Mas de cara, quando você olha para uma pessoa e vê aquela pessoa maltrapilho, mal vestida, né, com mau cheiro ou machucada, você sem saber que machucado é aquele, se está sangrando, se você vai ter contato com sangue, se você vai ser contaminado, a nossa tendência de seres humanos, né, o ser humano, é nós passarmos de lá. É uma tendência. O levita, ele tem uma característica interessante, eu anotei aqui. O levita diz assim, olha, o que é meu, e o que é seu, é seu. O levita que é responsável por cuidar da casa, dos átrios de Deus. O levita e o sacerdote representam as pessoas religiosas que conhecem a lei de Deus detalhadamente, mas não entendem o real sentido dela. Aí logo eu pensei, ele está falando de nós adventistas, que nós somos conhecidos. Aí no consultório a pessoa pergunta, sábado você atende? Eu disse, não, sábado é dia do Senhor, eu sou... você é daquela igreja aqui lá do sábado? Eu digo, daquela igreja do sábado. Eles conhecem a gente assim, aquela igreja do sábado.
Mas o levita passou de largo, né? Provavelmente o homem que foi assaltado na parábola estava sujo, como eu falei agora, com sangue, ferido, né? E se os religiosos estivessem tocado nele, ficariam impuros cerimonialmente. Olha aqui, gente. Se você naquela época tocar numa pessoa, né, que estivesse sangrando, que estivesse suja, no caso dos leprosos mesmo, né? Você, daquele momento em diante, você já estava impuro. Você tinha que ir no templo, falar com o sacerdote, depois com o sumo sacerdote. Ele iria passar para você alguns afazeres para você tornar-se limpo. Para que eu não me suje, eu não preciso ajudar a estender a mão para alguém que esteja impuro. Por isso, preferiram passar de largo, cuidar da sua própria vida. Agora, e os ladrões? Ele também tem uma característica. Eu botei aqui, ó. O ladrão diz assim: o que é meu, e o que é teu deve ser meu também. Quando eles vão assaltar as pessoas de bem, eles dizem o quê? Perdeu, né? Me dá logo, me dê para cá, e tomam, né? Esse tipo de mentalidade olha para o próximo com a intenção de tirar vantagem dele. Então os ladrões bateram no rapaz, deixaram bem machucado, roubaram o que ele tinha e foram embora. A gente se encaixa nisso daqui, não? Será que a gente se encaixa aqui? A gente está tirando alguma coisa de alguém? Ou quando a gente está deixando de dar, a gente também está tirando, irmã Vânia? Sim, o omisso, ele não machucou, mas também diante da lei ele é culpado. Não é isso? Isso é certo que poucos de nós chegaríamos ao ponto de assaltar alguém, graças a Deus, né? Mas quantas vezes nós nos aproximamos de alguém para conseguir alguma coisa para nós mesmos, né? Quantas vezes nós cobiçamos aquilo que é dos outros, sentindo inveja do seu sucesso, de sua casa, de sua família. Essa mentalidade egoísta sempre nos levará para longe de Deus e para longe de qualquer felicidade verdadeira. Infelizmente eu tenho que adiantar, não é? Eu já vejo alguns irmãos já sonolentos com fome. Você sabia que quando a fome chega dá um pouco de sono, não é? Sabiam disso não? É o excesso de ácidos que fica no estômago, produzido pelo esôfago. Está com fome? Mas é porque justamente vai para sobrecarregar as proteínas, né? E o hospedeiro, aquele rapaz que tinha sua hospedaria, ele vivia de hospedar as pessoas, e ali agora ele recebe uma pessoa ferida, sangrando, suja, né, toda maltrapilha, pelo cuidado. Mas ele também tem uma característica: o hospedeiro, ele é o acolhedor, aquela pessoa que não pergunta nada, apenas abraça e cuida do ferido, sem se importar com a sua aparência. Isso aqui, irmã Maísa, eu lembrei de você aqui. Eu estava estudando hoje 3 horas da manhã, lembrei, falando sobre aquela paciente lá. Então você acolhe, você não pergunta de onde ela veio, para onde ela vai, qual é a necessidade dela, e simplesmente você acolhe. Não é isso? Então nós precisamos praticar mais isso, né? Você perceberam que o cara da hospedaria lá, o hospedeiro, ele não perguntou: quem és? De onde vens? Não, ele não perguntou. Simplesmente ele acolheu a pessoa, cuidou. Não fala a história se realmente ele gastou alguma coisa a mais para quando o viajante samaritano passasse, ele pagasse, né? Não fala isso. Mas assim, eu acredito, por ele ter acolhido, se alguma coisa ele gastou a mais, eu acredito que ele não cobrou do samaritano, pela característica dele, não é isso? O samaritano também tem uma característica. Ele diz o seguinte: o que é seu,
mas o que é meu pode ser seu também. Mas isso aqui vem de um samaritano, gente, de uma pessoa impura, uma pessoa que pratica uma religião que não agrada bem aos nossos olhos. Mas o samaritano, ele tem essa qualificação, ele tem esse tipo de personalidade. Então ele diz: o que é meu, mas também pode ser seu também. Então, eu tinha mais coisas a falar, mas já são 20 para meio-dia. Eu pretendo encerrar. E assim, e o que é que eu deixaria aqui para os irmãos? A gente vive um tempo em que tudo isso aqui não existirá mais. Nós estamos passando por um tempo, a gente entendendo como o tempo do fim. É isso que a gente tem apregoado lá na rádio Segundo Advento. É isso que tem se apregoado no canal do Robson Júnior, Doutrinando 7. É isso que tem apregoado no canal da Igreja do Santos Dumont 2. É isso que nós agora estamos aqui fazendo, pregando que o nosso tempo, gente, está acabando. Nosso tempo está acabando. Será que quando chegar verdadeiramente esse tempo, estaremos preparados? Será que faremos como... Tem dois personagens bíblicos que foram convidados a vender o que tinha para dividir com os pobres. Será que estaremos aptos para isso? Então, não adiantaria nós escutarmos sermões, escutarmos reuniões, e nós participarmos de outras e outras coisas da igreja, se aquilo não fizer uma mudança integral no nosso ser, na nossa alma, em mudança do nosso comportamento. Não adiantaria. Tudo que nós desejamos, que nós fazemos em prol da causa de Deus, se ela não advir de um coração voltado para Deus e para o seu próximo, nada vai adiantar. Não adiantaria nós estarmos aqui, né, sendo privados, porque seguir a Deus não é fácil. Seguir a Deus não é fácil. Se você um dia recebeu o estudo bíblico e algum irmão, alguma pessoa cristã disse: olha, vá para a igreja que lá você vai ter prosperidade, você vai ter isso, vai ter aquilo, é mentira. É mentira. Nós estamos aqui, e se cada um levantasse a mão e contasse a sua história, contasse o seu testemunho, como seria? Não é? Uma vez eu ligava para o irmão Robson lá o ano passado, e disse: irmão, eu pretendo, eu estou com necessidade de falar sobre Jesus, de fazer alguma coisa. Eu falava com ele, aí uma voz: não, faça uma rádio web. Eu nem pensava nisso, não sabia nem o que era, mas eu fui, graças a Deus estamos lá funcionando. Mas ao levantar para fazer isso, Satanás se levanta contra a gente. Ele se levanta, e ele se levanta com fúria, com muita fúria. E aí contra mim não foi ao contrário, né? Eu respondi 2 processos por causa disso, né? Um processo de uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, nem quero ver também, tenho interesse. E ela disse que eu mandei que ela encaminhei ela para outra pessoa para retirada da sua vesícula. A promotoria pública de lá de Itabaianinha me chamou para eu prestar esclarecimento. Não é a minha área é coluna. E aí se passou-se o tempo, né? Aí esse ano agora, tem mais ou menos um mês e pouco, né, Graça? Um mês e pouco. Aí a promotora pública de lá de Itabaianinha, ela fez assim umas 5 laudas, né, falando tudo sobre mim e tal. Foi uma coisa.
Eu me preparei para não chorar. Então passou. E aí eu não tive a oportunidade, a promotora, a doutora Adriana, não a conheço. Mas ela falou uma coisa muito interessante sobre mim, sem nem me conhecer, sobre a minha profissão, né? E aí, não deixando morrer isso, o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia, também. E esse foi pior. Passamos angústias. Mas aí, outra promotora se levantou. Vocês sabem que o papel da promotora é acusar, né? Ela acusa, é a função do promotor, é acusar. E ela foi a meu favor, para a honra e glória de Deus. Então, o que é que eu quero dizer com isso para os irmãos? Foram tempos difíceis, né? Tempos complicados, onde a gente tinha incertezas, né? E muitas incertezas levam a gente, às vezes, até a duvidar. Mas a dúvida, ela é imbuída pelo nosso arqui-inimigo, Satanás. Entendeu? Ele está aí para isso também, ele é acusador. No meu caso, graças a Deus, os meus acusadores se tornaram meus advogados de defesa. Meu advogado até disse, eles foram melhor até do que eu. Eu achei aquilo muito interessante. Esse do CREFITO, nós, graças a Deus, ganhamos agora, tem mais ou menos uns 10 ou 15 dias. E Deus foi louvado mais uma vez.